agora nós vamos entrar no estudo. Você em casa, abra a sua Bíblia, no nono livro da Bíblia, né? O profeta abençoado por Deus, ao qual a sua mãe Ana dedicou a seu nascimento ao serviço de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Samuel, no Antigo Testamento, é o nono livro da Bíblia. E a gente vai logo para o capítulo 1. Elcana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé e Eframita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Elcana oferecia ao Senhor o sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival, Penina, a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, quer dizer, deixada estéril. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com a amargura da alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, o sacerdote do templo, e ao observar ela o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhes disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparte de ti esse vinho? Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada e de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz,
e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Nascimento de Samuel. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Elcano coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Elcano, seu marido, com toda a sua casa, e oferecer ao Senhor o sacrifício anual, e a cumprir seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Elcana, seu marido: faze o que melhor te agradar. Fica até que o desmame, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vive, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E ele adoraram ali ao Senhor. Este primeiro capítulo, que fala justamente do nascimento de Samuel, revela o caráter de uma mulher vigorosa em obediência e temor a Deus. A nossa vida, ela tem que ser pautada como Ana fez diante de Deus. Ela sabia que era estéril, mas ela sabia que a esterilidade dela dependia de Deus, porque ela sabia que por ela mesma ela nunca ia ter um filho. Ela nunca poderia conceber a um filho e agradar seu marido e agradar ela. Mas Deus viu o sofrimento dela. Deus também viu a obediência de Ana ao Deus de Israel, ao Deus que ela servia. E sabia que o Deus de Ana, que era o Deus de Israel, que é o Deus que nós servimos, se formos obedientes, teremos também o que precisamos, porque Deus sabe o que é que a gente precisa. E Ana ali orou em segredo, em silêncio. Não bateu com a boca, não gritou, não murmurou. Simplesmente orou e chorou pela sua aflição. Deus viu por vários dias o sofrimento de Ana, por anos, querendo um filho. E no tempo certo de Deus, concedeu o pedido de Ana. E Ana foi obediente. Quando o filho nasceu, ela cumpriu justamente o que tinha prometido a Deus. E hoje, será que hoje, quando a gente se coloca de joelho
clama a Deus, coloca as nossas petições no pés de Deus, e quando Ele realiza, será que a gente cumpre o que prometeu a Deus? Ou será que a gente depois esquece do que prometeu e começa a fazer as coisas erradas? Aí começa de novo a nossa vida a ficar de novo toda troncha, toda cheia de problemas. Então a obediência de Ana serve de lição para nós nos dias de hoje. É confiar verdadeiramente em Deus. É confiar sem ver Deus. Ana não via Deus, não. Ana acreditava que Deus era quem poderia fazer tudo na vida dela. A gente costuma botar a nossa fé, a nossa esperança, a confiança naquilo que a gente vê. Em pessoas, né, que é ser humano igual a gente, falho, né? Às vezes promessas que te fazem e você bota toda a sua fé e confiança e depois é decepcionado. Mas Ana não. Ana estava ali, sofrendo, sendo achacoalhada pela sua adversária, né? Porque era Penina, que era outra mulher de Elcano. Então, Ana sofria muito por não poder dar alegria a seu marido e nem a ela mesma de ter um filho. E ela não vivia murmurando sobre esta questão de não poder ter um filho. Ela não vivia batendo de frente com Penina ou xingando, ou não. Ela simplesmente ficava na dela, sofrendo, mas amando o seu marido. E o marido, mesmo também, ela não tendo um filho, mas ele a amava. Amava tanto que você vê aqui que a porção que ele oferecia por Ana era 2 vezes maior do que a de Penina. Então, Elcano também amava muito Ana. Até chegar a dizer que será que ele não era melhor do que 10 filhos, para ver se acalmava o coração de Ana. Mas o desejo de Ana era ter um filho. E um filho para alegrar também o coração do marido. Porque todo marido era feliz quando a mulher tinha um filho, né? E para a sociedade da época também era importante. Então a gente vê aqui a gente vê uma história sobre o profeta Samuel, o nascimento, né, do profeta Samuel, trazido por Ana, né, que foi a mãe de Samuel. A história de Ana e do profeta Samuel. Ana é uma personagem importante na Bíblia, conhecida como a mãe do profeta Samuel. Ela é um exemplo de fé, devoção e perseverança. Sua história aparece nos primeiros capítulos do livro de 1 Samuel, onde ela se destaca como uma mulher muito comprometida com Deus, desempenhando um papel vital na história de Israel. Ana era a esposa de Elcano, um homem de Ramá, da região montanhosa de Efraim, embora Elcana tivesse 2 esposas, Ana e Penina. A Bíblia destaca que Ana era preferida do seu marido. No entanto, Ana enfrentava uma grande aflição. Ana era estéril. Na cultura antiga, a esterilidade era vista como uma desgraça, causando profunda dor e vergonha às mulheres que não podiam ter filhos. A situação de Ana era agravada pela provocação constante de Penina, que tinha filhos e zombava da esterilidade de Ana. Elcana peregrinava anualmente com sua filha ao tabernáculo em Siló, onde oferecia sacrifício e adoravam a Deus. Durante uma dessas visitas, Ana, profundamente angustiada, orou fervorosamente ao Senhor, derramando seu coração em lágrimas. A oração de Ana pode ser encontrada em 1 Samuel, no capítulo 2, do verso 1 a 10. Ana fez um voto prometendo que se Deus lhe concedesse um filho,
ela dedicaria ao serviço do Senhor por toda a sua vida. Suas palavras foram tão intensas que o sacerdote, ele inicialmente pensou que ela estava embriagada, mas ao perceber a sinceridade de sua súplica, ela abençoou, desejando que Deus atendesse ao seu pedido. Deus ouviu a oração de Ana e ela concebeu um filho, a quem deu o nome de Samuel, que significa pedido a Deus, ou ouvido por Deus. Verdadeira a sua promessa, Ana, depois de desmamá-lo, levou Samuel ao tabernáculo e o entregou ao cuidado do sacerdote Eli, para que ele servisse ao Senhor por toda a sua vida. A Bíblia não menciona a idade exata de Ana quando ela engravidou de Samuel. Comprometido, Ana dedicou seu filho a Samuel ao serviço de Deus, influenciando profundamente a história de Israel. Seu exemplo de devoção e compromisso com Deus continua a inspirar gerações, mostrando a importância da fé e da perseverança em tempos de dificuldade. Samuel cresceu e se tornou um dos maiores profetas de Israel, desempenhando um papel crucial na transição do período dos juízes para a monarquia. Ele ungiu os primeiros 2 reis de Israel, Saul e Davi, e foi um líder espiritual e político importante na nação. Além de Samuel, a Bíblia menciona que Ana teve outros filhos. Em 1 Samuel 2:21, é relatado que ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. Embora a Bíblia não detalhe a morte de Ana, seu legado é imenso. Ela é lembrada por sua fé inabalável, oração fervorosa e cumprimento de promessas. Aqui a gente vê o quanto é preciso na vida do ser humano ter esses princípios que Ana teve. Ana não serve de exemplo só para as mulheres dos dias de hoje, não. Ana serve de exemplo para toda a nação, toda a sociedade. Como exemplo de obediência, como exemplo de fé e de insistência, porque ela sabia que Deus estava ouvindo os seus clamores, os seus pedidos. Então a gente tem que agradecer a Deus por tudo, todos os dias, e temos que colocar todas as nossas aflições, nossos problemas na mão de Deus e confiar, porque Ele, na hora certa, Ele vai abençoar cada um de nós. O que podemos aprender com a história de Ana? A história de Ana destaca a importância da fé e da oração na vida de uma mulher que, apesar das adversidades, manteve sua confiança em Deus. As principais lições: fé inabalável. Ana nos ensina a confiarmos em Deus, mesmo nas situações mais difíceis e desesperadoras. A oração, quando você ora, você está tendo um diálogo com Deus, você está conversando com Deus, colocando a sua vida, mostrando para Deus, mesmo Deus sabendo da minha vida por completo, Deus sabendo da minha vida de dia e de noite, por dentro e por fora, mas Ele quer ter esse diálogo com cada um de nós todos os dias. E a oração é o diálogo que você tem com Deus. Então coloque aos pés de Deus todos os teus problemas, todas as tuas aflições, e deixa Deus cuidar, porque no tempo dele tudo vai prosperar em nossa vida. Precisa ser obediente, precisa ser confiante e ter muita fé. Persistência na oração. Sua determinação em buscar a Deus demonstra o poder transformador da oração contínua. A importância da oração. Não é orar hoje e depois de orar daqui uma semana, quando a situação apertar mais, aí lembrar de orar, não. A oração ela tem que ser todos os dias. Todos os dias você tem que ter um diálogo com Deus. A gente vai lá agora para o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Toda tarde, segundo a Bíblia, entre 5 e 6 horas, Deus descia para conversar com Adão e procurar ter um diálogo com Adão para saber o que Adão tinha feito durante todo o dia. Mesmo Deus sabendo, mas Deus queria ter esse diálogo. Então, Deus não deixou de ter diálogo com nenhum de nós. A gente é que não tem diálogo com Deus, porque quando a gente não ora, a gente não tem esse diálogo com Deus.
A gente não tem um entendimento com Deus, porque o que Deus quer é que a gente se comunique com Ele todos os dias. E a comunicação é através da oração, né? E não devemos orar só para fazer de Deus barganha e pedir as coisas, não. A gente deve orar para agradecer. A gente deve orar para que Deus nos dê força para seguirmos neste mundo, para passarmos pelas tribulações com fé, com confiança, porque a maior bênção que Ele tem para cada um de nós é a nossa salvação. Então a oração, ela é importante porque ela demonstra força que Deus está te dando todos os dias quando você conversa com Ele e dialoga. Ele vai ver que você está sendo obediente ao que Ele deseja. Cumprimento de promessas. Ana mostra a importância de honrar nossos votos e compromissos com Deus, mantendo integridade e devoção. Costumo sempre dizer que quando você fizer um voto a Deus, cumpra ele por completo. Não invente de fazer voto a Deus para depois quebrar o voto, porque Deus não se agrada disso. O que Ele se agrada da gente é a obediência, certo? É o que Ele quer meu, seu, de qualquer um de nós. É a obediência às suas palavras, aos seus ensinamentos, e Ele nos dá essa força para caminharmos diante de todas as dificuldades, diante de todas as tribulações, porque Ele já deixou sobre nós aquele a quem pode nos dar toda a força diante de todas as tribulações, que é o Espírito Santo. Ana é um exemplo de mulher que, em vez de sucumbir ao desespero, se volta para Deus em oração com suas preocupações mais profundas. Sua história nos ensina sobre a importância de perseverança na oração e a crença no poder transformador da fé. Ana se distingue na Bíblia como uma mulher de oração fervorosa. O voto solene, sua determinação em buscar a Deus e sua promessa de dedicar seu filho a Ele revelam seu profundo compromisso com Deus. A história de Ana também ressalta a importância do papel das mulheres na Bíblia, mostrando que elas também foram importantes na história de Israel e na realização do plano de Deus. A história de Ana, ela serve de exemplo para a vida de cada um de nós. Não somente para a vida das mulheres, mas para a vida de cada um do ser humano aqui na Terra. A importância da gente obedecer a Deus. A gente precisa entender que sem a presença de Deus na nossa vida, a gente não é nada. A gente não somos nada. Simplesmente somos criatura. Criatura é uma coisa que você faz, que você é como eu que gosto de pintar, chegar a olhar para alguém e desenhar ela num quadro, pintar, pronto. Eu fiz ali o retrato de fulano. Coloquei num quadro, numa moldura, está ali. Deus, quando fez o homem, pegou do barro, transformou ali e fez o homem. Fez a criatura humana. Nos tornamos filhos de Deus quando somos obedientes, quando vivemos a sua palavra, quando aprendemos com Ele. Aí nos tornamos filhos de Deus. Mas enquanto isso, não somos obedientes, desobedientes totalmente, não fazemos de conta que Deus está nos observando, nos vendo e quer cuidar de nós, somos criatura feita por Deus para o servir e ser obediente. Mas infelizmente a natureza humana pecaminosa, que pecou, que desobedeceu lá no Éden, traz as consequências até o dia de hoje. E pelas nossas forças, pela minha força, pela sua força, não vamos conseguir nada. Se o Espírito Santo que habita entre nós não nos ajudar e a gente não perseverar
em ser obediente a Deus, não teremos a bênção mais agraciada que buscamos, que é a salvação. Então, para isso, é importante que a gente esteja em constante oração, que a gente esteja em obediência à sua palavra, a palavra de Deus. E Ana foi exemplo de obediência. Ana não vivia brigando com Penina, e era chacoalhada por Penina todos os dias, porque ela era estéril e não deu um filho a Eucana. Então, às vezes, as situações na nossa vida, que é da gente confrontar com o outro, é melhor que a gente não confronte. Entreguemos a Deus. E deixe, porque a própria palavra diz que toda ira é de Deus. Não deve ser nossa. E ainda se a gente se irá, que não pecamos. É assim que a palavra nos ensina. Né? Então, Deus está sempre ao nosso lado. Deus está sempre nos observando. É o nosso Pai. É Ele que cuida de nós, que quer o melhor para cada um de nós. Não adianta a gente querer fazer as coisas pela nossa força, pelo nosso próprio braço ou entendimento, que não vai dar certo, vai sair errado. Porque não temos esse poder para isso. Todo o poder que chegar a cada um de nós é dado por Deus. E Ele distribui os dons da forma que Ele quer a cada um. Os talentos da forma que Ele quer a cada um. Nós pertencemos a Deus. E quando você entrega a sua vida em obediência, em oração, em jejum ao nosso Deus, Ele te abençoa cada dia mais. E te dá, porque Ele está te observando. Está vendo você, como a mim, como a qualquer ouvinte. Ele está observando a cada um de nós. Está vendo os nossos passos todos os dias. E de acordo com os nossos passos, Ele vai distribuindo as bênçãos que tem para cada um de nós. Veja que a palavra diz que o ouro é provado no fogo. O ouro e a prata é provado no fogo. E vai passando pelo fogo, tirando as impurezas do ouro, para deixar somente o ouro puro. A prata do mesmo jeito. É assim que a nossa vida também. Deus vai todos os dias provando a gente, tirando todas as impurezas, tirando todas as maledicências, tudo que nos prejudica, deixando a gente puro. Quando Ele vê e percebe que a gente está puro, aí as bênçãos começam a chegar e chega, ou chega devagarzinho, ou chega tudo de uma vez. Porque Deus é o dono de tudo, é o dono do ouro, é o dono da prata, é o dono de tudo. Então, quando você se dirigir a Deus em oração, leve o seu coração leve. Coloque suas aflições, os seus problemas. Mas não faça barganha de Deus. Não barganhe de Deus, orando só para pedir algo a Deus. Vá ter um diálogo, um entendimento em suas orações. É um diálogo. Como você, às vezes, tem uma pessoa de muita confiança sua, e você conta os seus problemas, para que a pessoa ali possa lhe dar um conselho e lhe ajudar naquilo. A mesma coisa é com Deus, certo? Você vai se abrir com Deus, contar todos os seus problemas a Deus, certo? Entregar a Ele e confiar. O segredo é confiar que Deus vai resolver. Quando terminar a sua oração, já coloque em seu coração que Deus resolveu. Agora espere, porque o tempo é de Deus. Não é meu, o tempo não é seu, porque nós não temos tempo. Todo o tempo, tudo neste mundo pertence a Deus. Então, é importante que a gente obedeça. Obedecer a Deus. Eu sei que não é fácil, porque nós somos carne pecaminosa. Paulo, em sua carta, ele diz que o bem que ele queria fazer, este ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, ele fazia. Então você veja que Paulo,
que teve ao terceiro céu, que teve um encontro com Jesus, e que depois do encontro ao terceiro céu, coisas que ele gostaria de revelar, mas não podia, porque é segredo entre ele e Deus. E aí ele declara que o bem que ele queria fazer, ele não estava conseguindo fazer, mas o mal que ele não queria fazia. Por quê? Porque a carne, ela é resistente em nós. A gente quer servir todos os dias fielmente a Deus, mas a inclinação pecaminosa do pecado lá do Éden, trazida em nossa carne, ela fica nos empurrando todos os dias para o erro que o mundo nos oferece. Porque a palavra diz que este mundo jaz do maligno. E quem é o maligno? É Satanás. Então quem vive neste mundo aqui na terra, tentando cada um de nós, é Satanás. Aquele que já vive fazendo todas as coisas do mundo, o que o mundo oferece, e só lembra de Deus porque alguém falou para ele que Deus existe, ou cresceu em alguma igreja e ouvindo que Deus existe e que Deus é o Pai de todo mundo, então, mas vive fazendo as coisas do mundo, então Satanás não vai estar incomodado com essa pessoa, porque ela já está fazendo a vontade dele. Se está no mundo fazendo tudo que é troncho de errado, está fazendo a vontade de Satanás, porque ele vai se incomodar com essa pessoa. Mas aquele que vive pregando a palavra de Deus, que vive levando a mensagem, aquele que vive procurando cada dia mais estar na presença de Deus, a essa tentação é dobrada. Porque Satanás não quer perder nenhum daqueles que o servia. Então ele começa a atingir você nas áreas mais profundas que ele já conhece, que pode te abalar, que pode te puxar para que você volte a fazer aquilo, certo? Então essa batalha, Paulo viu ela no mundo espiritual. É uma batalha constante. Nem eu, nem você, nenhum de nós temos essa competência para ver. Mas é uma batalha constante do bem contra o mal, em cada vida de cada um de nós. Não pense que a nossa vida ela é da maneira que a gente quer, abandonada por Deus, não. Existe uma batalha, certo? As legiões do mal querendo te trazer de volta para as coisas erradas. E a legião celestial batalhando pela nossa vida. Então a gente é tão importante para Deus, que Deus acampa anjos ao nosso redor, todos os dias para nos proteger. Mas aí a gente tem que fechar todas as brechas que possa existir, que a gente volte a viver a vida mundana. A vida que não agrada a Deus. Mas como é que a gente fecha as brechas? Em oração, orando, jejuando. Quando as tentações estão maior em nossa vida, orando fervorosamente, orando mais, jejuando mais e lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia. Porque quando você está lendo a Bíblia, você está tendo um diálogo com Deus também. Porque aqui é a palavra de Deus. E Deus vai te dando força, vai te dando coragem e vai te afastando cada dia mais da presença do mal. Mas é preciso que a gente viva constantemente, todos os dias e o dia todo. Mas eu posso viver o dia todo louvando a Deus, orando e agradecendo a Deus? Pode sim, mas eu não trabalho. Naquele momento que você está trabalhando, você está com a sua mente levada ao seu trabalho. Então também você não está fazendo algo de errado, certo? Porque você está ocupado com a sua mente naquilo que Deus te deu, que é o teu trabalho. Até o teu trabalho, o meu trabalho, foi Deus que nos deu. Então a gente tem que ser também em excelência naquilo que a gente faz. E ali, se a gente está fazendo, porque Deus também proveu aquilo para cada um de nós, para a gente poder ter o nosso sustento durante a nossa vida aqui na terra. Então é abençoado por Deus também o meu trabalho e o teu trabalho. Então naquele momento Deus estará presente. Mas no momento vago, quando você vai tomar uma água, um café, eleve por minuto ou segundo
seu pensamento a Deus. Agradeça, mais uma vez, agradeça, agradeça, agradeça sempre a Deus por estar vivo, porque Deus nos deu o dia de hoje, a cada um de nós, nos colocou de pé, porque Ele tem propósito importante para a vida de cada um da gente. É preciso que a gente entenda isso. A gente não vê os propósitos que Deus tem para a nossa vida, mas Ele tem. Todos os dias Ele realiza milagres na vida do ser humano. Quando ele se acorda, é um milagre. Porque a gente vai dormir e não sabe se acorda. E o acordar pertence a Deus, porque Ele é o dono de nossa vida. Estou aqui nesse momento falando para todos vocês. Mas se Deus nesse momento achar que meu tempo chegou, aqui mesmo eu caio, morro e acabou-se minha vida aqui na terra. Mas se for da graça de Deus o que eu estou fazendo, terei a recompensa. Então, para que a gente tenha a salvação da nossa alma, do nosso espírito, que é de Deus, a gente precisa viver em obediência com sua palavra. O dom da vida não pertence a cada um de nós. O dom da vida pertence a Deus. E a gente tem que ser grato todos os dias pelo que Deus faz por nós. Ana foi dessa forma. Ana foi temente a Deus em todos os seus momentos, em todas as suas aflições. Foram muitos anos ela desejando um filho. E a promessa que ela fez a Deus de entregar ele para o serviço de Deus, de se tornar um nazareno, de se tornar um nazireu, né? De não cortar o cabelo. Ela também cumpriu. Ela cumpriu tudo o que prometeu a Deus, ela cumpriu. Em tudo. Mas o que Deus viu mais nela não foi somente o cumprimento da sua palavra. Foi sua obediência durante todo esse tempo, servindo a Deus, mesmo nos seus maiores sofrimentos. Então, o sofrimento para Deus na nossa vida, ele tem um tempo. Ele tem um tempo e a gente vai sendo provado se a gente vai suportar esses sofrimentos ou não. Então, meus irmãos, que nessa manhã a gente aprenda no primeiro capítulo de Samuel com a história de Ana, que a obediência é importante em nossa vida. Chegamos ao término do nosso programa no dia de hoje e eu quero deixar aqui, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todos os nossos irmãos evangélicos e dos nossos irmãos católicos. Beijos e abraços a todos os nossos ouvintes também do programa Estudando a Palavra de Deus, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os meus familiares, em nome de Jesus. Vamos orar e entregar o programa a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer por mais uma realização de mais um programa, Estudando a Tua Palavra, Senhor. Estudando a Palavra de Deus. Que nesta manhã de sexta-feira, este programa ele possa estar abençoando a vida de muitos e que Deus possa estar presente durante todo o dia na nossa vida. Em nome do Teu Filho Jesus, eu agradeço, hoje e sempre. Amém. Um bom dia a todos. ZYX 824, Rádio Comunitária Itaenga FM, 98,5 MHz, Lagoa